Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para mais uma Arena na série Sinais dos Tempos. Essa está sendo uma série muito importante, vocês não fazem ideia, nos intervalos aqui das gravações, nós ficamos com os câmeras aqui conversando sobre a Bíblia, fazendo perguntas, tentando responder aqui algumas, e tem pergunta aqui que é terrível, mas nós estamos aqui com eles, com alegria, a gente cresce, a gente aprende aqui também, e a gente junto vai caminhando para a volta de Jesus. Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje e que Deus abençoe você, sua casa, sua família, especialmente o programa de hoje. Bom, antes da gente começar o tema, eu queria só lembrar vocês que o nosso programa está na rádio e que nós temos em toda a rede de rádios Novo Tempo, nós temos a transmissão do Arena. Por isso, um abraço para você, amigo da rádio, você que nos ouve no carro, em casa, no trabalho, à noite, de manhã. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe sua vida grandemente. Nós também estamos nas redes sociais, na internet. De vez em quando a gente faz umas transmissões de pregações, fazemos ao vivo, né? E fazemos pelo Facebook do Arena, facebook.com/Arena do Futuro. E também ali no Facebook do Arena, nós colocamos vídeos diários com mensagens de 2 minutos, 3 minutos, para sua meditação logo cedo, a fim de que você saia de casa mais bem alimentado espiritualmente. E nosso programa está nas principais redes sociais. Se você colocar @Arena do Futuro, você entra ali no Twitter, no Instagram e nas demais redes sociais. Está bem? Outra coisa importante que eu queria dizer para você. Nós temos um site, um portal oficial da Novo Tempo. Você entra em novotempo.com. Ali você navega e você vai visitar todos os programas da TV nesse portal. E se você colocar novotempo.com/Arena do Futuro, aí está o nosso blog, com vídeos, com mensagens. Realmente é uma bênção e vale a pena você entrar lá. Outro detalhe importante é que nós oferecemos cursos bíblicos aqui e são todos de graça. Por exemplo, esse aqui que eu vou mostrar é o DVD A Última Esperança, gravado em Israel, gravado na Turquia, gravado na Grécia, na ilha de Patmos, também foi gravado nos Estados Unidos e todo esse material, na Itália, por exemplo, tudo isso aqui que está aqui dentro, que foi difícil gravar, nós oferecemos de graça para você. É só você mandar o seu pedido por e-mail ou por telefone e nós enviaremos esse DVD totalmente de graça para sua casa. Que tal? É um presentaço, não é? Então, faz contato com a gente e faça o seu pedido. De repente você diz, pastor, já tenho esse, eu queria outros materiais. Ok, então você vai no YouTube, no nosso canal, e põe lá youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Aí você vai ter ali vários temas, vários estudos, várias mensagens para que você possa continuar crescendo na fé e aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Tá bom? Antes de dizer o tema de hoje, eu queria mandar um abraço especial para você de Minas Gerais, para você de Brasília, para você de Goiás, para você do Mato Grosso do Sul, para você de Tocantins, para todo o pessoal do centro-oeste do Brasil. Muito obrigado por nos receber na caravana, nas pregações, nas mensagens em toda essa região. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Um abraço também para você que nos acompanha no interior de São Paulo e para você que nos acompanha nos Estados Unidos, na Europa. Eu estive recentemente na Europa. Um abraço para vocês de Londres, para vocês da França, especialmente de Paris, para você da Alemanha, para você da Bélgica, para você de Portugal, para vocês da África. Ou seja, a Novo Tempo vai longe. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe grandemente. Bom, o tema de hoje é como nos dias de Noé. Prepare o seu coração. Breve virá, breve Jesus voltará. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia nas mãos para o tema de hoje, que é um tema muito importante. Eu imagino que você também já se encontra preparado, preparada para continuarmos estudando nessa série sobre os sinais dos tempos. É uma série diferente,
é um conteúdo mais atualizado, inclusive baseado naquilo que está acontecendo no mundo de hoje. Aliás, quando a gente olha para as notícias, não sei você, mas dá um frio na barriga assim, você vê o mundo mudando, né? As coisas estão diferentes, estão mudadas. Quanta diferença do mundo de hoje para o mundo de 40 anos atrás. E as coisas vão mudar cada vez mais. Não é verdade? A Bíblia chega a dizer o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? É uma excelente reflexão, uma profunda pergunta. E outra coisa que o próprio livro de Mateus, capítulo 24, diz. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. São duas citações que dão frio na barriga da gente. Vou repetir. Quando Jesus voltar, porventura achará fé na terra? É uma pergunta, é um texto bíblico. O outro é: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Nós estamos vivendo exatamente essa situação. Estamos vivendo exatamente esse momento. Há um clima de apostasia, de rebeldia espiritual no ar. Mas, por outro lado, a gente vê que tem muitas pessoas sinceras buscando a Deus, estudando a Bíblia, tentando entender, tentando melhorar. Ou seja, são os dois lados. É, na verdade, um grande conflito. E hoje, aqui nessa série sobre os sinais dos tempos, nós queremos analisar o tema como nos dias de Noé. O que isso tem a ver com os sinais dos tempos, o fim do mundo e a volta de Jesus? Eu quero chamar a sua atenção para alguns textos chaves que vamos ler hoje na Palavra de Deus. Nós vamos então abrir a Bíblia e ler o primeiro texto em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Esse capítulo é um capítulo tão importante que ele poderia estar no Apocalipse, porque ele fala exatamente, em Gênesis, exatamente o que fala o Apocalipse. Veja o que diz Gênesis 6, verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Olha o verso 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Olha o verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois o homem é carnal e os seus dias serão 120 anos. É curioso esse texto. Esse texto mostra que houve um tempo em que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. O que é isso? Os filhos de Deus eram as pessoas fiéis a Deus. E as filhas dos homens eram pessoas infiéis a Deus. E a Bíblia está dizendo que houve um tempo em que os que eram fiéis começaram a se relacionar com as pessoas que eram infiéis. Ou seja, houve uma tentativa de misturar a luz com as trevas, o fiel com o infiel. E isso é um problema, porque acaba sendo um jugo desigual. E isso causa consequências para a vida das pessoas e também para a sequência da vida religiosa, no caso de hoje, da vida cristã. Então, os homens daquele tempo entraram num processo de rebeldia, de transgressão e de apostasia. Eles se relacionaram com mulheres que não eram tementes a Deus. E quando uma pessoa que é temente a Deus se relaciona com pessoas que não são tementes a Deus, isso é uma loteria. Ou seja, isso é um problema, porque muitas vezes as pessoas pensam diferentes. E quando nasce um filho, por exemplo, o filho vai seguir as diretrizes e os princípios daquele que é fiel ou daquele que é infiel. Sendo que um dos cônjuges, um deles é fiel e o outro não. O filho vai seguir qual dos dois? Então ali cria uma situação de jugo desigual. E por isso a Bíblia chama a atenção. E no verso 3 a Bíblia diz assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem. Uau! E por que não? Veja o que diz o verso 5. Gênesis 6, verso 5. Esse texto é muito sério e diz assim: viu o Senhor que a maldade dos homens ou do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Uau! Pensa comigo, esse texto que eu li não está no Apocalipse não, nem no Novo Testamento. Esse texto que eu li está em Gênesis. Em Gênesis, meu filho. Para pensar comigo. Em Gênesis a coisa já estava assim.
Em Gênesis o negócio estava complicado. Imagina hoje. Vou ler de novo. Gênesis 6, verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Que coisa, não é? Infelizmente, isso aconteceu. Você sabe que nos dias de Noé, nos dias lá no começo, em Gênesis até, logo depois que o pecado entrou no mundo, alguns anos depois, a coisa criou uma certa amplitude, o pecado foi mexendo com as pessoas, mexendo, e os problemas que você tem hoje já tinham naquele tempo. Talvez a diferença é que hoje a coisa se avolumou mais. E cada dia que passa as coisas vão ficando mais explícitas, e com a rede social, com a internet, então as coisas são propagadas muito rapidamente. Naquele tempo tinha os mesmos problemas que temos hoje, em menor escala, só que ninguém sabia. Um sabia ali, outro sabia acolá, mas não era assim uma coisa tão globalizada. Hoje não. Hoje a pessoa faz alguma coisa aqui, acontece alguma coisa ali, e em questão de segundos o mundo inteiro está sabendo. Então hoje as coisas estão mais escancaradas. Veja só o que diz o versículo 7. Gênesis 6, verso 7. Presta atenção. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Uau! Deus está dizendo claramente, eu vou fazer uma intervenção na terra. Eu vou ter que colocar um final nessa história. Porque Deus não se deixa escarnecer. Porque de Deus não se zomba. E logo no Gênesis, logo no começo, Deus foi claro. Deus falou assim, isso está errado, não pode continuar mais. Eu vou então colocar um ponto final nessa história. E Deus decidiu colocar um ponto final. Veja o que diz o verso 8, Gênesis 6, verso 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Olha o verso 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Interessante isso daqui, não é? Muito interessante. Perceba que Noé era um homem reto e um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Se no verso 5 fala que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que o coração do homem era mau e que os desígnios do homem eram desígnios maus, aí Deus fala assim, mas entre todos esses homens maus havia um homem que achou graça diante de Deus, era Noé. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que hoje Deus também tem os seus Noés. Deus também hoje tem homens e mulheres fiéis, sinceros, que não se contaminaram, que não se curvaram diante do mal e que não são rebeldes. Deus tem filhos fiéis que amam a Bíblia, que amam Jesus, que são íntegros, que são justos, que são pessoas exemplares no mundo de hoje, como nos dias de Noé. Agora veja o que diz Gênesis 6, verso 11. Esse texto é muito, muito importante. Diz assim, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Para um pouquinho aqui, os meus 3 câmeras, o Salatiel, que é o meu produtor, o pessoal que está coordenando, estão no suíte. Pensa comigo, pessoal, um pouquinho. Você que está em casa, você que está no trabalho, você que está me assistindo agora, pensa comigo nesse texto. E me diga se isso aqui é só no tempo de Noé ou está acontecendo hoje. Vou ler de novo. Gênesis 6, verso 11. A terra estava corrompida. Para tudo. A terra estava corrompida. Estou em Gênesis. A terra estava corrompida, à vista de Deus, e cheia de violência. Não parece o jornal que vai sair amanhã? Parece ou não parece? Parece. Aí vem o verso 12, e diz assim, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Parece a Lava Jato esse negócio? Não parece? Então você vai continuando a leitura e você fica assustado. Veja que o pecado é tão nojento que vai levando o ser humano a essa situação horrível.
E depois você chega então na sequência da leitura no capítulo 7. Você vai para Gênesis 7 e o verso número 1, que diz assim: Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. O capítulo 6 de Gênesis e o capítulo 7 de Gênesis vão mostrando que diante desse quadro todo, Deus falou assim: Noé, eu vou enviar um dilúvio e eu vou acabar com essa geração. Eu vou colocar um ponto final nesse mundo mau, nesse mundo de pecados. Então você vai fazer uma arca e você vai convidar as pessoas para entrar na arca e você vai entrar com a sua família e nós vamos preparar um caminho, preparar o terreno, vamos dar uma chance, vamos dar uma oportunidade para ver se as pessoas se arrependem e para ver se as pessoas entram ou não na arca. Então Deus abre um espaço para as pessoas, Deus dá a eles uma oportunidade para aquelas pessoas más, para aquelas pessoas rebeldes, para aquelas pessoas que estavam em pecado. Deus dá a eles uma chance, e a chance era a arca, a chance era a porta da arca, porque Deus iria mandar um dilúvio e acabaria com o mundo daquele tempo. A Bíblia é clara quando menciona a intervenção de Deus e a razão pela qual Deus fez a intervenção. Quando você lê o capítulo 6 de Gênesis e o capítulo 7, aí você começa a entender que Deus chama Noé, porque Noé era um homem justo, fiel, íntegro, entre os seus contemporâneos, já que havia muita corrupção e muita rebeldia naquele tempo. Então Deus faz essa intervenção, mas antes ele abre uma porta, uma possibilidade, uma chance. E aqui está uma lição. Deus jamais vai fazer uma intervenção na terra sem antes dar a cada pessoa a chance de salvação, a oportunidade de arrependimento e de mudança de vida. Por isso, quando Noé começa a construir a arca, quando Noé começa a preparar essa arca, Deus vai dando esse recado para a humanidade. À medida que ele vai construindo, que ele vai preparando, tudo isso chamava a atenção das pessoas para o que Deus estava querendo dizer e para o que Deus estava por fazer. Entendeu? E durante um bom tempo, Noé foi construindo a arca, foi dando o seu recado, foi dando a sua mensagem, a mensagem de Deus. Só que havia um problema muito sério. O problema era o seguinte: naqueles dias não chovia na terra. Nunca tinha caído uma chuva forte. Eles não sabiam o que era uma chuva. Não sabiam o que era um dilúvio. Somente caía uma pequena neblina durante a noite e na madrugada. Agora vem Noé e anuncia um dilúvio. Ou seja, Noé estava anunciando algo que para aquelas pessoas era um absurdo. Era uma mensagem alarmista, era uma mensagem sensacionalista na opinião das pessoas. Porque Noé estava pregando o fim do mundo e anunciando uma salvação, a arca da salvação, a arca de Noé. E por isso, talvez, as pessoas não deram crédito. Claro, não justifica, explica, mas não justifica. Quando Noé termina de construir a arca, ele dá às pessoas a última chance. Eu consigo imaginar Noé na porta da arca fazendo o último convite, chamando as pessoas. A Bíblia diz no capítulo 7 que entrou na arca a família de Noé e os animais. E as pessoas não entraram. As pessoas zombaram, riram, fizeram piadas, e Noé então diz: bom, já que vocês não querem entrar, eu vou entrar e vou fechar a porta. Noé entra com a sua família e os animais e fecha a porta por dentro. Aí vem o anjo do Senhor e fecha por fora. Ali acontece algo que vai se repetir nos nossos dias. A porta foi fechada, e quando a porta é fechada, quem está dentro não pode sair, e quem está fora não pode entrar. Entende? E um detalhe, você pensa que quando Noé entrou e fechou a porta, já caiu o dilúvio? Não, não caiu o dilúvio. E esse foi um outro problema. Na verdade foi um problema, não um problema bíblico nem de Deus, nada disso, um problema para as pessoas, porque a Bíblia já dizia que seria assim. Só que as pessoas não tinham esse entendimento. Então Noé entra, passa um dia, não chove, passa 2, não vem dilúvio, passa 3, passou uma semana sem o dilúvio. E as pessoas lá fora diziam assim: tá vendo? É mentira.
Você vai morrer aí dentro com a sua família, os animais, saia daí e tal. Mas quando terminou uma semana, quando passou uma semana, veio o dilúvio. Choveu 40 dias e 40 noites. Vinha água de cima, vinha água de baixo, saía água da terra, vinha água dos lados, dos mares, tudo isso. Ou seja, isso aqui virou um dilúvio realmente. E o dilúvio passou em todo o planeta, inclusive aqui onde você e eu estamos. O detalhe é o seguinte, o dilúvio inundou a terra inteira. E Noé, com a sua arca e sua família, os animais, então flutuaram e sobreviveram. É curioso isso, mas foi isso que aconteceu. Agora vem o texto da Bíblia, e esse texto aqui de Mateus, aqui no capítulo 24, esse texto nos ensina uma grande lição. Mateus 24, nós vamos ler aqui só alguns versos, a partir do verso 30 e... Vamos pegar aqui a partir do verso 36, poderia ser, 37 e tal, mas na verdade nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler apenas alguns versículos para que você entenda. Mateus 24, versículo 37 em diante. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Acho que não precisa falar mais nada. Entendeu? A mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé vai voltar a acontecer. Ou seja, Noé anunciava o fim daquele mundo e anunciava a salvação na arca. Hoje, nós estamos anunciando o fim deste mundo, a volta de Jesus e uma oportunidade de salvação. Tem gente que acha que somos alarmistas, que somos sensacionalistas ou que somos fundamentalistas. E tem muitas pessoas que dizem assim, isso nunca vai acontecer. Desde que eu era criança eu ouço falar disso. Desde que meu bisavô era criança a gente fala sobre esse assunto. Isso nunca aconteceu. E muitas pessoas vão continuar na zombaria, vão continuar na inércia, vão continuar sem tomar uma decisão. Mas a Bíblia é clara, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da volta de Jesus. Ou seja, nós estamos pregando hoje como Noé pregou naquele tempo. Nós estamos fazendo um convite hoje como Noé fez naquele tempo. Nós estamos chamando as pessoas hoje como Noé chamou naquele tempo. E infelizmente, muitas pessoas não aceitam e muitas pessoas não entram. Mas logo, logo, Jesus vai voltar. Logo, logo, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. E aí, meu amigo, vai ser tarde demais. Por isso, atenção para esse texto. Como foi nos dias de Noé, será nos dias da volta de Cristo. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Uau! Vem cá, vamos sentar aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre esse ponto de Mateus 24 que está relacionado ao dilúvio. Sabe, minha amiga e sabe, meu amigo, hoje as pessoas vivem como se nada fosse acontecer. Dá uma olhadinha nas grandes avenidas, dá uma olhadinha nas lojas, nos shoppings, olha as rodovias, olhe para os jovens, para os adolescentes, olhe para as famílias e veja se as pessoas estão pensando na volta de Cristo. A maioria não está nem aí, é como se nada fosse acontecer. Exatamente como nos dias anteriores ao dilúvio, nós estamos vivendo hoje. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, não perceberam até que veio o dilúvio. Infelizmente, quando Jesus voltar, muita gente vai ser encontrada desapercebida. Muitas pessoas não se prepararão, não se preparam e não se prepararão. Infelizmente, quando Jesus voltar, muitas pessoas irão se perder. Pessoas próximas da gente, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente gostaria que fosse para o céu também. Infelizmente, muitas delas não irão. Ou seja, como foi nos dias de Noé, está sendo nos dias de hoje. E hoje, eu estou aqui como Noé, convidando você para abrir seu coração, convidando você para entrar por essa porta, convidando você para aceitar Jesus, convidando você para ser batizado, convidando você para começar uma vida nova. Eu estou fazendo isso aqui em nome de Jesus. Eu estou fazendo isso aqui como Noé fez nos seus dias.
para que você não venha depois dizer que não teve oportunidade, não teve chance. Você está tendo agora, está tendo um convite, um chamado, uma oportunidade exclusiva e especial. E aí, qual é a sua decisão? Quer entrar na arca? Quer entrar no reino de Deus? Quer aproveitar a porta aberta? Você quer confirmar que aceita Jesus? Quer confirmar que você deseja hoje começar uma vida nova? Talvez você se afastou da igreja, talvez você se afastou dos caminhos de Deus, talvez eu esteja falando para alguém que não vai mais à igreja, que não quer mais saber da igreja e que não quer ler mais a Bíblia e que não ora mais e que não está mais em comunhão com Deus, mas hoje você ligou a TV, você está me assistindo, você nem sabe por quê, mas Deus sabe. Então, vem comigo, vem, vamos nos aproximar de Jesus, vamos chegar mais perto, vamos começar hoje uma nova etapa da caminhada cristã. Esqueça o passado, põe uma pedra em cima do que aconteceu e vamos juntos hoje iniciar uma nova etapa da vida cristã. E depois que eu orar com você, você vai entrar nesse site que aparece aqui, encontreumaigreja.com.br, vá até a igreja, e ali você vai ser bem recebido pelo pastor, pelos irmãos, e ali você vai receber orientações e apoio para que você se prepare para o batismo e para a volta de Jesus. Entendeu? Você aceita? Eu tenho certeza que sim. Meus parabéns. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque essa pessoa aceitou o chamado hoje. E ela está disposta a começar uma vida nova, está disposta a entrar por essa porta. E por isso, Senhor, nesse instante, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe esta pessoa, este casal, esta família, esta casa, e que essa pessoa hoje se prepare para o batismo e para a volta de Jesus. Eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.